Olá a todos os obreiros, bispos, colaboradores, a você, pastor, esposa, nesta manhã de domingo, aqui desde o Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. Vamos dar continuidade à nossa meditação na primeira epístola de João, capítulo 3. Paramos no versículo 3, a partir do 3 em adiante. Deixe-me fazer uma oração. Senhor Espírito Santo, obrigado por nos ter revelado esta fé maravilhosa, esta fé inteligente, justa, sacrificial, revoltosa, que não permite com que a gente aceite nada que nos separe de Ti, que nos separe da verdade, que nos separe do Teu altar. Obrigado, meu Deus, pela Bíblia Sagrada, obrigado pelo Teu altar, obrigado por esta fé, obrigado pelos homens e mulheres de Deus que o Senhor tem levantado nos nosso meio, nos nossos dias, para cuidar do povo, para cuidar da Tua igreja, para cuidar das almas, dando assim aos perdidos a oportunidade de Te conhecer como nós Te conhecemos. Fale a todos nós, ensina-nos, que sejamos humildes para acatar a Tua exortação, orientação, disciplina, repreensão. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Bem, diz aí no versículo 3, e qualquer que nele, referindo-se a Jesus, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A esperança, como a gente leu nos versículos anteriores, é a esperança de sermos arrebatados em um abrir e fechar de olhos, quando iremos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens, se Ele voltar nos nossos dias. Se Ele não voltar nos nossos dias, chegará o meu dia, o seu dia de partirmos deste mundo, né? Mas, de todas as formas, quem tem essa esperança de estar face a face com Ele, purifica-se, está aí, ó, purifica-se a si mesmo. Então veja que o servo de Deus não fica na dependência de pastor, de obreiro, de membro, de familiar, de problemas resolvidos, sonhos realizados para se purificar. Não. A pessoa que realmente conhece a Deus e quer ser um instrumento nas suas mãos, se purifica. Purifica os seus pensamentos, porque só você sabe os pensamentos que você tem. Só eu sei os pensamentos que tenho. Purifica o nosso vocabulário, as nossas palavras, para não murmurar, não blasfemar, não renegar, não amaldiçoar. Purifica, né, os nossos olhos, como nos vemos, como vemos os outros, como vemos as circunstâncias. E repare que quando estamos bem espiritualmente, quando nos purificamos da dúvida, da ansiedade, do medo, do nervosismo, da rebelião, da ingratidão, do orgulho, da acomodação, veja que quando nós nos purificamos, nós então abençoamos no falar, a gente tem definição naquilo que a gente quer, naquilo que a gente faz, a gente não se deixa influenciar pelas circunstâncias, mesmo sendo adversas, a gente pronuncia, a gente vê sempre o lado bom e a gente abençoa, a gente vai para cima do altar, porque o altar é superior e a gente no altar serve ao nosso Pai, ao nosso Senhor mais e melhor. Ele diz, olha, como também Ele é puro. Então quem não está na prática da purificação pessoal, essa pessoa tem algum problema, porque segundo o texto sagrado, Ele é puro, Jesus é puro, e quem o serve também deve se purificar. Veja, purifica-se. Mesmo a gente batizado com o Espírito Santo, mesmo a gente sendo conhecedores da palavra de Deus, mesmo a gente fazendo a obra de Deus, nós ainda estamos nesse processo de purificação. Purifiquemo-nos. Qualquer que pratica o pecado, veja, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que Ele, referindo-se a Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conhece. Muito forte. Esses 3 versículos, 4, 5, 6, está falando na prática que quem se intitula de Deus, mas vive no pecado, na prática do pecado, seja ele qual for, mentira, ingratidão, promiscuidade, corrupção, violência, traição, engano,
essa pessoa não o conheceu e nem o viu, ou melhor, não o viu nem o conheceu, está escrito. Porque a pessoa que vive no pecado, primeiro, a sua consciência lhe acusa e, consequentemente, a lei, a palavra de Deus também nos acusa. E Jesus também acusa. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar, como diz aqui no versículo seguinte. Mas para ele salvar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que abandonar o pecado, eu tenho que praticar a lei, os mandamentos, os seus ensinamentos. E assim eu estou liberto, eu estou em santidade, eu estou protegido e sem nenhuma acusação. Por isso, atenção, se há algo que lhe acusa na sua forma de se comportar com outro obreiro, na sua forma de olhar para o pastor, na sua forma de ver o propósito de fé, na forma de você, acompanhar uma pessoa na igreja já antiga. E existem os fracos na fé, está escrito. Mas os fracos na fé não é para que a gente condene, é para que a gente os fortaleça, a gente os instrua, a gente os ajude e eles amanhã se tornem fortes. Por isso ele fala assim, olha, qualquer que permanece nele, em Jesus, não pratica o pecado. Quem está em Jesus e erra, reconhece o seu erro, confessa e abandona. E a quem é devido, como uma autoridade, como um obreiro que você é, um colaborador, eu como bispo, um pastor, um auxiliar errando, nós devemos confessar. Está lá escrito em Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros. Não é que a gente queira saber do pecado, do erro de ninguém, mas como autoridade, se você pecou e o seu pecado envolve, coloca em perigo a sua salvação, coloca em perigo a salvação de outras pessoas, envolve outras pessoas da igreja ou não, familiares, conhecidos ou desconhecidos, cabe você falar, para que você seja perdoado. Eu vou falar para vocês um fato, uma experiência. Todas as pessoas, desde bispos, pastores, esposas, auxiliares, obreiros, colaboradores e até CPOs que pecaram e confessaram para Deus, mas não assumiram o seu pecado, confessando para uma autoridade, uma vez que o seu pecado envolvia outras pessoas, uma vez que aquele pecado tirou a sua paz, acusou a sua boa consciência, roubou a sua fé. Essas pessoas, passados 7, 8 meses, um ano, voltaram a reincidir, a cometer o mesmo pecado e às vezes até piores. E assim aconteceu por 1, 2, 3, até que caíram na real ou até que aconteceu uma desgraça e foi descoberto. Quer dizer, desnecessário, né? Quando a pessoa realmente reconhece o seu erro, como está escrito aqui, olha, qualquer que permanece nele, em Jesus, quer dizer, quem valoriza a sua salvação, valoriza Jesus. Não pratica o pecado, não insiste no pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, quer dizer, não foi revelado, nem o conheceu. Essa pessoa não tem o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus pode até errar, mas não cometer erros de caráter. Pode até pecar, mas não permanece no pecado. Filhinhos, ele diz, versículo 7, ninguém vos engane. Você sabe quem é a pessoa que mais engana ao ser humano? Você sabe quem é que mais lhe enganou e que lhe agora engana e lhe enganará no futuro? Não é o diabo. Não são as pessoas. Não são os nossos inimigos. As pessoas, ou a pessoa que mais nos engana é o nosso próprio eu. Achismos, manias, costumes, inclinações. Não é bem assim. Para que tudo isso? Não precisa tanto. Não seja exagerado. Não, você não precisa falar para ninguém. Tá aí, ó. Filhinhos, ninguém vos engane. Não se deixe enganar nem pelo seu eu, nem pela opinião dos outros, nem pela mentira dos espíritos enganadores. Quem pratica a justiça é justo, quer dizer, quem obedece, praticar a justiça é você praticar os ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus veio a este mundo para nos chamar para a justiça, quer dizer, para a verdade, para a prática do que nos faz livres de toda e qualquer acusação. Quem pratica a justiça, diz aqui, ó, é justo, assim como ele é justo. Jesus é justo. E se eu estou nele, então eu não me engano, eu pratico a justiça. Quem pratica o pecado é do diabo. Está aqui, ó, versículo 8. Quem pratica o pecado, quem desobedece, quem se esconde, quem
acha que não vai ter consequências para os seus erros, é do diabo. Quer dizer, o diabo fica com você na mão e lhe acusa e lhe oprime. Quando diz aqui é do diabo, significa que essa pessoa, ela se torna vítima do diabo, que é acusador. O diabo acaba lhe acusando e a sua fé acaba então ficando infrutífera. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Lê aí em voz alta, por favor. Para desfazer, eu não ouvi, por favor, mais alto. Para desfazer as obras do diabo. Quer dizer, o primeiro trabalho do diabo, qual é? É armar uma cilada para você e eu cairmos em tentação, seja em pensamentos, em palavras, em atitudes, em reações. Uma vez você caiu em pecado, então ele vem e acusa. Ele faz o trabalho dele, que é acusar. Esse é o significado da palavra diabo, acusador. Jesus veio para nos livrar, não da tentação. A gente é tentado, sempre seremos, mas ele veio para nos livrar de cair em tentação, por meio da sua palavra, dos seus ensinamentos, que nos ensina a praticar a justiça, a viver a fé, a obediência à palavra de Deus. E então, assim as obras do diabo são desfeitas. Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo. Se o diabo tem agido na sua mente, se o diabo está agindo na sua vida, entre você e um outro obreiro, entre você e o pastor, entre você e o auxiliar, entre você e uma esposa de pastor, seja quem for, entre você e um colega de trabalho, não aceite essa obra do diabo na sua vida. Seja forte, pratique a justiça, a fé, obedeça o que está escrito. Deus, por meio do Senhor Jesus, veio para desfazer as obras do diabo, que é nos perdoar e nos livrar e nos salvar. Então, aceite a obra de Jesus e não as mentiras do diabo. Bem, foi um prazer estar aqui com todos vocês mais uma vez. Estejamos firmes nesta fé, porque certamente nos veremos aí na IURD, na sua cidade ou nas nuvens. Até lá!